Olá, pessoal. Então, nessa videoaula a gente vai ver integrais de superfície, que a gente já vai apresentar como a solução, uma solução para o seguinte problema. Então, imagina que a gente tem uma lâmina descrita por uma superfície parametrizada S. Então, a gente tem uma lâmina disposta no espaço e ela está descrita, né? Ela coincide com uma superfície parametrizada de R3. E a gente quer calcular a massa dessa lâmina a partir de uma função de densidade de massa F. Então, o que isso quer dizer? A gente tem uma superfície. Então, imagina que essa superfície, a gente está pensando numa peça de fuselagem de avião, por exemplo, descrita por uma superfície, imaginando que ela é uma lâmina fina, e que essa lâmina, essa peça, ela pode ser mais densa, mais pesada num ponto e menos densa em um outro ponto. E aí, para cada ponto x, y, z da superfície, você tem um valor, um escalar associado àquele ponto, que a gente está chamando de f, de x, y, z, que diz que a densidade aqui é 5 kg por metro quadrado, enquanto em outro ponto a gente tem uma densidade de 2 kg por metro quadrado. Então, se essa função densidade ela não é constante, se ela tem algum tipo de variação, não é tão fácil, não é tão direto calcular essa massa total dessa lâmina. Então, o que a gente vai fazer, mais uma vez, é dividir o problema em pedaços menores e fazer uma aproximação para cada pedaço. Então, a aproximação, a divisão que a gente vai fazer aqui, melhor dizendo, é a mesma da videoaula anterior que a gente considerou para a área de superfície. A gente está dividindo o domínio, supondo que o domínio é retangular aqui, a gente vai dividir o domínio em retângulos menores, todos de mesma área e com as mesmas medidas. E isso divide a nossa superfície em pedacinhos SK menores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que a massa do pedacinho SK está escrita como MK, e assim a gente tem que a massa total vai ser dada pela soma da massa de cada um dos pedacinhos, que a gente está chamando de MK. E a aproximação que a gente vai fazer para a massa MK do pedacinho SK vai ser nesse formato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um ponto, que a gente vai chamar de ABC, para cada pedacinho SK. Então, veja, nessa extremidade aqui, a densidade nesse pedacinho pode ser igual a 6 kg por metro quadrado. Enquanto em outro pedaço, em outro ponto desse pedacinho, a densidade pode ser de 15 kg por metro quadrado. Então a densidade ela não é necessariamente constante dentro desse pedacinho menor. Mas a gente vai escolher um pontinho laranja aqui, que a gente está chamando de ABC, e a gente vai supor que a densidade é constante nesse pedacinho SK, que não necessariamente é verdade, mas é essa aproximação que a gente vai fazer. A densidade em todo esse pedacinho é constante e igual à densidade nesse ponto, AK, BK e CK. Ou seja, a densidade é constante igual a F de AK, BK e CK. E o cálculo da massa desse pedacinho é mais fácil se a gente supor que a densidade ela é constante igual a 5, por exemplo. Se essa densidade é constante igual a 5 kg por metro quadrado e a área desse pedacinho é 3 metros quadrados, basta multiplicar e obter a massa desse pedaço, que vai ser, nesse exemplo, 5 kg. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está multiplicando a densidade dada pela função f pela área desse pedacinho que a gente está chamando de ΔSK. Isso fornece a massa mk do pedacinho SK. E assim a gente tem uma aproximação para a massa M total da placa. É o somatório da massa de cada um dos pedacinhos, e cada pedacinho tem a aproximação que a gente viu aqui abaixo. E mais uma vez a gente imagina que o erro que a gente está cometendo nessa aproximação, dizendo que a densidade é constante, igual àquela do ponto laranja, essa aproximação a gente imagina que o erro dela fica cada vez menor no limite quando n vai para infinito. Nesse caso, a gente vai ter um número cada vez maior desses pedacinhos SK, o tamanho deles fica cada vez menor, e a gente imagina que o erro dessa aproximação se aproxima de zero.
E é essa expressão que a gente vai colocar para a massa m da placa. Caso o limite exista, a gente vai dizer que a massa é igual ao limite desse somatório. E mais uma vez, a gente está resolvendo um problema aqui no cálculo diferencial integral, fazendo uma aproximação, na verdade, várias aproximações nesses pedacinhos menores do domínio. A gente está somando o resultado de cada uma dessas aproximações e está colocando aquela grandeza de interesse como limite de um somatório. Isso aqui a gente vai definir como uma integral. Então, essa integral vai ser a integral da função em questão, certo? Foi dado logo no início, a função densidade de massa F. Então, é uma integral dupla dessa função. E esse ΔSK representa a área de cada pedacinho SK desse. No limite, esses pedacinhos ficam cada vez menores. Então, no limite, a gente vai ter um elemento infinitesimal na nossa placa, na nossa lâmina, que a gente vai chamar de ds, com área infinitesimal. E essa integral, que a gente vai chamar de integral de superfície, ela é feita sobre toda a superfície S. Então, essa vai ser a nossa definição de integral de superfície, que a gente já está colocando como uma maneira de calcular a massa de uma lâmina dentro dessa situação. E a definição dessa integral de superfície está aqui, a definição 6.2.2, no caso de uma superfície parametrizada por uma função R, que é suave, né? Ou seja, as derivadas parciais são contínuas e o produto vetorial das derivadas parciais não se anula. Nesse caso, a integral de superfície de uma função escalar f é definida da maneira que nós vimos agora há pouco na videoaula. Então, lembrando que esse aqui é um contexto possível para essa integral de superfície. Não vai ser toda integral de superfície que vai representar um cálculo de massa. Pode ser que uma certa integral de superfície resulte em um valor negativo, não há problema nenhum. O que ocorre é que, nesse caso, essa integral de superfície não representa uma massa. E, mais uma vez, a gente define uma integral através do limite de um somatório, que é a expressão, a definição que permite que a gente enxergue aquela integral como algo com aplicações em diferentes áreas, mas o cálculo em si não é feito pelo limite do somatório. A gente vai calcular essas integrais de superfície pelo teorema 6.2.1. Se a gente tem em mãos uma superfície parametrizada de maneira suave, então a integral de superfície vai ser calculada através dessa expressão, onde f é a função escalar dada, que dentro daquele nosso exemplo faz o papel da função densidade de massa. Essa é a superfície dada. Aqui nós temos x de uv, y de uv e z de uv como as funções coordenadas da parametrização da superfície. E aqui D é o domínio da parametrização. Se vocês lembrarem, todos os exemplos que nós vimos de parametrização de superfície, na verdade, boa parte deles, tinha um domínio bem específico para a função que descrevia aquela superfície. Então, esses intervalos, né, essa restrição às variáveis u e v, é o que a gente está chamando de domínio da função e é o que aparece aqui como domínio de integração. E nessa videoaula a gente vai aplicar esse raciocínio ao exemplo 6.10. Nós vamos aplicar o teorema 6.2.1 para calcular a integral de superfície dessa função, reparem que é uma função escalar, sobre uma esfera de R3, de raio 1 e centro na origem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é encontrar uma parametrização para essa superfície. Então, vocês podem pausar o vídeo se quiserem e tentarem chegar a essa parametrização, possivelmente consultando o material já visto. E aqui a gente tem uma parametrização possível para a esfera. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está usando o sistema de coordenadas esféricas, onde aquele ρ que aparece nas coordenadas esféricas foi fixado igual a 1, porque a gente tem em mãos uma esfera de raio 1 e centro na origem. Ρ igual a 1 define uma tal esfera. Então, essa é a nossa parametrização, mais uma vez, com U e V representando θ e φ no sistema de coordenadas esféricas. Vocês podem manter essa notação de U e V, ou usar a notação θ e φ, sem problema nenhum.
E a integral de superfície a gente pode montar seguindo esses passos. Então, primeiro a gente calcula essas derivadas parciais RU e RV. Mais uma vez, a gente está fazendo uma integral de superfície sobre toda a superfície. A gente não está considerando nenhum ponto específico. Então, essas derivadas parciais elas não são calculadas de um ponto. A gente vai manter as derivadas parciais como funções, que dependem de U e V. Com as derivadas parciais em mãos, a gente pode calcular o produto vetorial dessas derivadas parciais. Lembrando que as derivadas parciais são vetores e o produto vetorial resulta também em um vetor. Cuja norma a gente vai calcular no passo 3, mais uma vez, são funções de U e V. E no passo 4, bem, vamos deixar o passo 4 daqui, a gente resolve ele daqui a pouco, depois de já ter feito os 3 primeiros passos. Então vocês podem dar um pause no vídeo e fazer esses 3 primeiros passos se quiserem. Então, podem dar um pause e a gente já retorna fazendo isso. E a norma do produto vetorial tem a expressão seno V. Então, aqui, esse produto vetorial e essa norma do produto vetorial é a mesma da videoaula anterior de áreas de superfície, porque ali a gente considerou a área de superfície de uma esfera. A diferença é que lá a gente considerou uma esfera de raio A qualquer, um número real positivo. E aqui a gente está seguindo a mesma parametrização, só que com A, o raio da esfera, igual a 1. Então, aquela mesma expressão A ao quadrado seno V que a gente encontrou nesse exemplo anterior, se aplica aqui. Que a parametrização é a mesma, o produto vetorial é o mesmo, a norma do produto vetorial vai ser a mesma também. A diferença aqui é que A é igual a 1. E agora a gente vai fazer esse passo 4, que é encontrar uma expressão para a função f, a função escalar dada no enunciado, avaliada nos pontos da superfície. Então, o que isso quer dizer? Aqui a gente tem a expressão da função f, que é x ao quadrado, e x de uv, y de uv e z de uv são as funções componentes da parametrização da superfície. Então, o que essa expressão aqui quer dizer? Na expressão f de x, y, z, a gente está trocando x por x de uv, y por y de uv e z por z de uv. Ou seja, essas 3 expressões que a gente tem na parametrização da superfície, a gente vai substituir na função dada no enunciado, que nesse caso é igual a simplesmente x ao quadrado. Então, a gente vai substituir essa expressão x na expressão que define f, e é isso. Essa é a expressão que a gente precisa inserir aqui na integral dupla. Em geral, essa função depende das 3 variáveis. Então, a gente vai substituir x, y, z conforme descrito. Nesse caso, como a função depende apenas de x, a gente vai substituir x igual a seno v cosseno u aqui. E é essa expressão que a gente obtém nesse passo 4. X ao quadrado, onde x é igual a seno v cosseno u, ou seja, seno ao quadrado de v vezes cosseno ao quadrado de u. Então, olhando para esse integrando, a gente já tem uma expressão para essa f e já tem uma expressão para a norma. E com isso a gente já consegue começar a montar a integral dupla. Então, aqui a gente tem a função f, e aqui a gente tem cosseno ao quadrado de u, certo? Aqui a gente tem a norma do produto vetorial, que é seno de v. E essa integral dupla a gente vai fazer sobre a região D. Que região é essa? É o domínio da parametrização da superfície, que aqui no nosso quadro aparece como esses intervalos para U e para V. Então aqui é interessante a gente montar primeiro o integrando e a gente deixa para um segundo momento a preocupação com os limites de integração e a ordem de integração. A gente pode montar isso aqui e a seguir terminar de montar a integral dupla. Então, se quiserem, podem dar um pause no vídeo e terminar de montar a integral dupla, que vai ficar de que maneira? Aqui a gente tem já o integrando, já numa expressão um pouco mais reduzida. E aqui, essa integral mais interna, que eu estou colocando na variável v, aqui dentro desse retângulo, essa integral na variável v vai ter que ter os limites de integração da variável v, que é o intervalo de 0 até π.
E fora do retângulo azul, a gente tem a integral na variável u. Então, essa integral tem que levar os limites do intervalo para a variável u, que é de 0 até 2π. Então, é dessa maneira que a gente monta essa integral de superfície e os últimos detalhes do cálculo da integral vocês podem observar nas notas de aula. E aqui uma observação importante, que costuma ser uma dúvida dos alunos. Preciso colocar o jacobiano nessa integral? Não precisa, porque a gente está montando essa integral de superfície com as variáveis u e v, que a gente está mantendo desde lá do início da parametrização. Então, se você escolheu variáveis u e v lá no início, manteve essas variáveis ao longo de todo o processo e montou essa integral dupla com essas variáveis u e v, você não precisa colocar o jacobiano. Se você colocar o jacobiano, vai estar incorreto. Em que situação que a gente vai usar o jacobiano? Se você monta a integral dupla nas variáveis u e v, e mesmo aqui, né, essa integral dupla ela não está 100% montada, mas aqui a gente já está usando as variáveis u e v. Se nesse ponto você quiser trocar as variáveis da sua integral, ou seja, já montei com as variáveis u e v, e agora eu quero trocar para variáveis r-tetra, ou para variáveis x e y. No momento que você troca as variáveis de integração, já depois de montada, aí aqui a gente precisa usar o jacobiano. Então, resumindo mais uma vez, se você escolhe variáveis u e v para parametrização e monta essa integral dupla com as variáveis u e v, você não coloca o jacobiano. Se você já monta a integral dupla com as variáveis u e v, e depois de já montar a integral dupla com as variáveis u e v, você quer usar novas variáveis, você quer fazer uma mudança de variáveis, você inclui jacobiano apenas se você fizer uma mudança nessas variáveis. E mais detalhes vocês podem ver também na resolução do exemplo. Então leiam essa seção lá das notas de aula, vejam os detalhes no exemplo e observem lá no Moodle quais são as atividades que estão sendo pedidas.